Alô, áudio, testando, 1, 2, áudio. Beleza. Vamos iniciar da seguinte maneira. O programa ele está dividido em funções. Então você tem basicamente a main. No caso, eu explico a main, explico o init file, e a Rose explica o write, e a Jenny explica o read. Então vamos iniciar aqui. Da main. Ele inicia, no caso, ele tem algumas opções aqui, tem uns define, ele imprime a logo, imprime as informações, inicia um choice e verifica que no caso ele tem um try catch. Inicia um try catch, no caso isso aqui eu vou explicar, mas vou informar no caso para vocês. Um try catch para verificar se o usuário não está fazendo merda. Ele imprime as funções para o usuário. Ele recebe a entrada do usuário, ou seja, qual que é a opção que ele escolheu. Ele verifica se aquela opção é válida, senão ele vai imprimir uma mensagem para o usuário. Ele inicia um switch case, ou seja, o usuário escolheu uma opção, vai para o switch case. Opção 1, ele tem essa função aqui, init file. Então, ele vai passar 1 ou 2. Então, o usuário recebeu 1, init file 1, ele escolheu 2, init file 2. Certo? Essa aqui função fica em um loop. Então fica um while, ou seja, esse while aqui ele continua até o usuário escrever 5, ou seja, que é a saída do arquivo. Então vamos para o init file. Essa parte do main init file eu explico. O init file, no caso, é uma função anônima. Ele recebe um inteiro, que é o option, que a gente vai passar aqui. Então esse aqui, ó, a gente vai passar para a função um valor, esse valor recebe aqui. Esse init file, ele no caso ele só pega qual que vai ser o arquivo. E esse option aqui, ele vai informar no caso. Se a gente receber o option 1, a gente escreve. Se a gente receber o option 2, a gente lê. E aqui no caso ele pergunta para o usuário qual que é o name file. Então a gente passa para essa função aqui o name file. Então vamos pegar o write. O write e o read, eles são basicamente iguais. Então vamos pegar o write. Aqui basicamente eu vou comentar isso aqui, mas você tem que saber o seguinte. No caso, esse write, ele recebe um file name, ou seja, ele é uma função anônima e recebe uma string. Recebe uma string aqui. Beleza. Que é o seguinte. O file é uma struct. Esse file é uma struct que recebe um ponteiro. O ponteiro, ele recebe um valor. Qual que é o valor? Ele faz o seguinte. Para aquela struct, abra um arquivo. Qual que é o arquivo? File name, que a gente recebeu lá na função. Beleza. Então eu vou abrir um arquivo para quê? Para escrita. Certo? Então a gente imprime para o usuário. Para ele encerrar é Ctrl D ou Ctrl Z no Windows. E a gente começa um while aqui. O que esse while faz? Ele vai receber o seguinte valor. Enquanto... Beleza. fgts recebe uma entrada. Essa entrada é armazenada no buffer while, que é uma string, essa string tem o tamanho do max buffer, ou seja, 2000 caracteres, e stdin é do teclado. Então, enquanto o usuário estiver escrevendo, então enquanto essa entrada não for nula, você vai fazer o seguinte: você vai put s, ou seja, você vai escrever, você vai mandar esse valor do buffer while para o ponteiro. Então, vamos voltar. Enquanto você receber uma entrada padrão do usuário e essa entrada não for nula, ou seja, não finalizar, você vai enviar fputS a entrada do usuário para o ponteiro. Ah, mas como é que eu finalizo? Você vai escrever Ctrl D no teclado.
Na Windows, provavelmente é Ctrl Z, você finaliza uma entrada. Beleza, eu finalizei minha entrada. O que eu vou fazer então? Ele vai fechar esse bloco, ou seja, esse while aqui não vai ser mais executado. Então a gente vai fechar o arquivo. Então, fclose. O mais importante daqui é esse aqui, ó. Você entender esse aqui, ó, file ptr, o file recebendo uma função do fclose. Isso aqui, no caso, é o mais importante. Você saber explicar isso aqui, o que isso faz. Então, finalizamos o while, a gente grava aquele arquivo. Então, fclose, a gente fecha aquele arquivo com o valor de PTR. O que está no PTR? O que a gente tem no PTR? No caso, o buffer que a gente recebeu. Então, fecha esse arquivo com os valores de PTR. Então, a gente imprime para o usuário que aquele arquivo foi salvo. Beleza. Ah, mas o usuário, no caso aqui, ele veio aqui e deu opção 2. Então, a gente vai read local file. A gente vai ler um arquivo local. Read local file é uma função, da mesma forma. As duas têm a mesma estrutura. Então, a gente tem um void aqui, uma função anônima. Read local file, ele recebe o quê? Ele recebe uma string, que é chamada também de file name. A mesma struct. Então, a gente tem um ponteiro, a gente tem uma struct, que é file, e recebe um ponteiro. O ponteiro ele tem o valor do seguinte: a gente vai passar um ponteiro, uma função, que é fopen, ou seja, abra um arquivo. Qual que é o arquivo? File name, que a gente recebe na função. Só que aqui a diferença do write, que a gente vai ter o valor de R. Isso aqui é o mais importante de saber. O que você está fazendo. Se você sabe isso aqui, acabou. Se o professor perguntar, porque isso aqui é o mais importante. O restante é só estrutura. Então isso aqui é o mais importante. Então, a gente vai abrir um arquivo. Esse arquivo vai chamar o arquivo que a gente passou na função, com valor de R, ou seja, leitura, read. Tem algumas definições, mas o mais importante aqui. Então a gente vai verificar o seguinte: a gente passou um arquivo para ele, correto? A gente vai verificar se aquele arquivo existe. Então ele é diferente de nulo. Se ele é diferente de nulo, ou seja, ele existe. Se ele existe, a gente imprime uma mensagem para o usuário e faz o seguinte: a gente, enquanto fgetS, ou seja, uma entrada padrão. Então, enquanto a gente tem uma entrada padrão, da onde? Da buffer while. Então, enquanto a gente tem uma entrada padrão para o buffer while, e é menor que o max buffer, e da onde que a gente está recebendo essa entrada? É daquele arquivo que a gente apontou. Então, o ponteiro que é do arquivo, ele vai ler. Ele vai ler. Enquanto ele estiver lendo, então, quando isso aqui for true, então, enquanto tiverem linhas para ser lidas, ele vai fazer o seguinte: ele vai imprimir para o usuário qual que é o valor que está sendo lido. Ou seja, o ponteiro vai passar aqui o valor que está sendo lido para o read buffer. E a gente vai imprimir aquele valor para o usuário. Se aquele arquivo não existe, se ele veio aqui e aquele arquivo não existe, ele faz o seguinte: ele finaliza e fala que não pôde ser aberto. Se ele foi aberto, a gente faz o seguinte: a gente imprime, que no caso, finalizou o arquivo, ou seja, ele saiu desse while aqui. Se ele saiu do while, a gente vai imprimir, no caso, que é o final do arquivo. E a gente fecha aquele arquivo. Basicamente, o read e o write, eles são a mesma estrutura. O mais importante aqui de ser entendido é o bloco do while. No caso, a definição aqui de abertura do arquivo. Mais importante, você entender o que está sendo feito aqui. A gente está abrindo aquele arquivo, está fechando. E o bloco while, que esse bloco aqui, no caso, na leitura, ele vai receber o valor do ponteiro e vai imprimir para o usuário, enquanto estiverem valores para serem lidos. E o write, a mesma forma. O mais importante, ter struct aqui, que informa que a gente está escrevendo o arquivo, fechando aquele arquivo, e tem uma struct aqui, que enquanto tiver entradas, a gente vai continuar escrevendo isso no arquivo. Vai mostrar a execução dele, né? Ah, agora sim, agora tá bonitinho. Então, ele tá com um probleminha
que eu vou corrigir aqui, que é na parte de escrita, que a escrita tá meio zoada. Então, mas vamos aqui. Então, opção 1, teste, vou botar minúsculo aqui, teste. Já tem um teste ali, deixa eu ver, Renato. O nome do arquivo está correto? Óbvio que sim. Então, esse arquivo foi escrito no Word Edit. Segunda linha. Beleza, Ctrl D. O arquivo foi salvo. Esse aqui é o probleminha que estava ocorrendo, mas esse aqui eu vou corrigir. Mas o arquivo foi salvo. Se a gente vem aqui em cima, não sei se deu tempo de ver, ele deu um file save. Se a gente vem aqui, ó, o arquivo tem aqui, ó, Renato. Esse arquivo foi escrito no seu Word Edit, segunda linha. Então vamos ler esse arquivo aqui agora, que é requisição. Então a gente escrever e ler um arquivo. Read a file. Qual que é o nome do arquivo? Renato. O arquivo daqui está correto? Sim. Esse arquivo foi escrito no seu Word. É arquivo aberto com sucesso. Esse arquivo foi escrito no seu Word Edit. Segunda linha. Na leitura e não tem aquele problema que a gente tem na escrita ainda. Então aqui a gente consegue ler um outro arquivo. Deixa eu ver. Vamos ler aquele teste. Caso ele tá com quase o mesmo escrito, mas ele foi lido com sucesso. Então aqui o help não existe ainda, os autores, e vamos quitar. Basicamente é isso.